Buenas tardes, está no ar o 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Eu sou Igor Carvalho, vou com você até às 4 horas. O 3x4 está disponível em formato podcast, mas também videocast. Isso significa que você pode nos escutar, mas também nos assistir. Você pode nos acompanhar no YouTube, nas redes sociais do Brasil de Fato, que já estão aí na sua tela. E você também pode acompanhar pela Rádio Brasil de Fato, 98.9. Mande sua mensagem ali no YouTube, tem um canalzinho de mensagem. Mande sua mensagem, sua dúvida, sua crítica, leremos aqui no ar. Curta os conteúdos publicados pelo Brasil de Fato, compartilhe não apenas o podcast 3x4, mas também os demais produtos do Brasil de Fato, os outros podcasts e assim por diante. Meus convidados hoje, nós temos uma adição importantíssima que muito honra nosso programa, que muito nos alegra. Alguém que muito tempo nós queríamos aqui ao nosso lado. Estávamos aguardando, viu? Estávamos aguardando o que as urnas preparavam, se veríamos a nossa convidada nas urnas ou se aqui na nossa bancada. Então, anuncio para vocês uma honra, uma satisfação. Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo e atual presidente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Nádia, uma honra, uma satisfação. Muito bem-vinda ao 3x4, viu? Obrigada, acho que a honra é minha, viu, Igor? Estou muito satisfeita de poder contribuir um pouco nesse debate político, né, no Brasil. Legal, a satisfação. Nádia, uma resposta rápida. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan dos Santos, qual dos três te parece mais competitivo para 2026? Acho que o Caiado me parece. O Caiado. E vou passar a mesma pergunta já aqui para o nosso habitué do 3x4, Paulo Roberto Souza, cientista político. Paulo, qual dos três vai ser mais competitivo em 2026? Caiado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Igor, Nádia, toda a audiência. Um prazer participar mais uma vez com vocês aqui. Legal. Então, vocês já perceberam a série do 3x4 sobre os presidenciáveis das eleições de 2026 terá continuidade. Hoje analisaremos as pré-candidaturas de Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, e de Renan dos Santos, do Missão. Analisaremos não apenas o perfil, mas também a capacidade de se tornar competitivo durante as eleições, numa conjuntura em que o Brasil, mais uma vez, se divide entre uma candidatura lulista, do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma candidatura bolsonarista do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. O debate se abre em torno não apenas do desafio matemático, mas também das estratégias que cada um levará às ruas e às redes sociais para conseguir emplacar uma candidatura competitiva. Então, antes de entrarmos nos detalhes, analisando cada uma das pré-candidaturas, queria começar contigo, Nádia. Queria que você justificasse, você falou Caiado, por que ele te parece um candidato mais competitivo entre os três? Olha, Igor, em primeiríssimo lugar, né, eu acho legal a gente estar analisando essas outras três candidaturas que aparecem aí no campo da direita e da extrema-direita, né, porque todos os três estão olhando nos votos do Flávio Bolsonaro, né? Nos votos da extrema-direita, porque no primeiro turno eles aparecem com uma indicação de votos bem inferior à do Flávio Bolsonaro. Então nós estamos falando aqui de uma situação de o Flávio Bolsonaro não estar na disputa, né? O que é uma coisa ainda que não está à vista, né? Então nessa circunstância, né, do Flávio Bolsonaro não estar, é que haveria alguma perspectiva desses três nomes disputarem, né? Então, neste caso, eu acho que o Caiado é mais estruturado, né? Talvez já esteja até se preparando há mais tempo para essa disputa, né? A partir do governo de Goiás. Você vê que ele investiu nesse papel nacional há mais tempo, né? Tratando muito especificamente da questão da segurança pública, né? Fez propaganda nacional,
transformou a segurança pública numa bandeira do governo dele, né? Em Goiás, e a gente sabe que a questão da segurança pública é um apelo forte, né? Como para o debate nacional, né? Então ele investiu nisso, é um governador do Centro-Oeste bem avaliado em Goiás, né? Isso tem um impacto também no Brasil, essa questão, né? Ali do agro, essa coisa toda, né? E ele vem de um partido forte hoje, com muitos, exatamente, hoje, né, do PSD, com muitos governadores, né? Que tem uma estratégia, que tem uma bancada de senadores, uma bancada de deputados. Isso tudo conta em disputa. Né? E muito prefeito para fazer palanque no interior do país, né, Nádia? Então eu acho que essas coisas todas contam numa disputa do Brasil, que tá uma disputa muito, muito dura, né? Então, para vamos dizer, coordenar com os setores dominantes, né, dessa classe dominante brasileira, que está louca para achar um candidato, né, com esse perfil, né, de direita que possa contrastar um pouco com a família Bolsonaro. Legal. Né? Eu acho que ele se situa aí. Você também apostou em Caiado, né, Paulo? O Caiado tem muita prefeitura pelo PSD, mas também tem a disposição agora de alguns governadores que preferem, que estão contra o Kassab, preferem apoiar nesse momento o Flávio Bolsonaro. Ainda assim, você acha que ele vai conseguir tornar sua candidatura um pouco competitiva? Isso é difícil, né? Como a Nádia trouxe. Primeiro, a gente tem que contar que a candidatura do Flávio vai derreter ao ponto de existir a possibilidade de uma dessas 3 candidaturas da direita, extrema-direita, ascender. O que aconteceria, e aí neste contexto é que eu acredito, assim como a Nádia, que seria o Caiado. Então, por vários motivos, e o primeiro deles, sem dúvida, é o histórico já que a Nádia traz. Vale lembrar, né, que também o Caiado é um dos fundadores da UDR, né, então ele é um dos protagonistas, né, e dos pioneiros nessa politização do agronegócio, né, dessa inserção do agronegócio na política brasileira, o que lhe dá muita força, né? O agronegócio tem um poder na política brasileira muito maior do que a sua participação no PIB, proporcionalmente, por exemplo. Tamanha essa capacidade. Segundo ponto, é a questão de que ele faz parte hoje do maior partido do Centrão, que é o PSD, mas tem um histórico muito ligado a todos os desdobramentos da Arena que hoje dá, né, nessa nova Arena, que é essa federação entre União Brasil e PP. Né? Então ele tem uma inserção ali ainda significativa. Obviamente que também ele tem um outro contexto caso o Flávio deixe de ser candidato para negociar, inclusive, com seus governadores. Eu acho sintomático, por exemplo, né, e inclusive um problema para o Flávio, quando no final de semana a Jovem Pan solta de forma muito rápida e despretensiosa que o Kassab seria anunciado como vice-candidato, né, do Caiado, que não se concretizou, mas que já demonstra que o próprio campo da direita expandido começa a flertar com outras oportunidades, e aí com o Kassab vem aquele temperinho, né, aquela diferença importante que tenta se dar às candidaturas que estão muito mais próximas da extrema-direita do que da centro-direita, de tentar fazê-la palatável para uma direita democrática, o que restou de direita viúva do PSDB, né, do liberalismo ali mais conservador, né? Então tenta, e Caiado, sem dúvida nenhuma, entre os 3 que nós vamos abordar hoje, é aquele que poderia ser mais bem trabalhado, né, de forma a se tornar esse mais gestor, menos político radical, para aí, de fato, entrar nessa disputa pelo eleitor indeciso, pendular, como vocês queiram chamar, que nesse momento começa a ter uma maioria significativa migrando para o presidente Lula. Eles podem voltar para essa zona de disputa com essa articulação e constituição de uma candidatura do Caiado pelos termos de alguém que seja uma direita que come com talheres. Desculpa, o Caiado, uma candidatura dele, se for viável, né? Ele cria constrangimentos maiores para os governadores do PSD. Exato. Que vários governadores do PSD, sobretudo do Nordeste,
tem uma tendência a apoiar, inclusive, o presidente Lula. Né? Exato, exato. E se ele for o candidato com viabilidade, então isso dificulta esse posicionamento, né? Eles se obrigariam a votar no Caiado, coisa que hoje eles não se obrigam a votar no Flávio Bolsonaro. Então aqui também tem um outro componente que a gente deve considerar. Sem dúvida, esse flerte, esse neo-flerte entre Kassab e Caiado. Kassab nunca escondeu de ninguém que não a opção Caiado era a última que ele tinha, né? E quando soltou o Caiado, inclusive, ele liberou, olha, estamos liberando os estados para que os estados façam as alianças que quiserem. Acho que isso muda de figura se o Caiado assume como vice numa chapa pura com o Caiado à frente. Eu vou, aqui para a alegria de quem nos assiste, viu, Nádia? Eu vou discordar dos dois. Eu acho que o Renan bate 2 dígitos, acho que é uma candidatura que vem num ritmo diferente, acho que é uma candidatura que se propõe um discurso diferente, acho que ele tem uma estratégia diferente dos outros dois. Os outros dois estão num discurso que, embora segure uma parcela muito fiel do eleitorado, que é bater no Lula, o Renan, ele se propõe a bater no Flávio. Então, ele mora num lugar que o Zema tem tentado se deslocar, que é no algoz do Flávio Bolsonaro pela direita. Então, ele é quem está fazendo o contraponto à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, mas pelo campo em que eles estão, que eles moram ali, né? Dividem. Além disso, acho que ele tem adotado algumas estratégias interessantes. Falava com a Nádia aqui antes, essa estrutura de campanha que ele tem montado de ir para municípios menores, não fazer campanha nas capitais e grandes cidades, se fazer conhecido em municípios menores, onde ele é a grande atração do município, Paulo. Então ele chega no município pequeno, ele vai dar entrevista em rádio, vira a celebridade da cidade, tira foto com todo mundo. Acho que isso vai dar para ele um caldo ali na frente. A estratégia de redes funciona. Ele é hoje o candidato mais bem posicionado com os eleitores de 16 a 24 anos, segundo as pesquisas. Então, eu vou aqui cravar uma aposta com vocês dois, que o Renan chega na frente entre os 3. Eu e o Paulo, a gente ganhou uma o ano passado, viu? Nós bancamos que o Tarcísio era candidato à reeleição em São Paulo e não à presidência. Demorou muito tempo, mas ganhamos, né, Paulo? Ganhamos. Então, essa era uma aposta interessante. Já que estamos falando aqui do Renan, o Renan, ele tem sido apontado mais como um fenômeno de redes sociais, né? Me parece que o caminho para ele, por enquanto, o caminho que ele trilha é esse. E aí apontado um pouco uma comparação dele com o que foi o Pablo Marçal em São Paulo em 2024. Eu considero que tem uma diferença aí, que Pablo Marçal é carreirista de si mesmo, né? Ele se constrói os resultados dele, ele é aquele discurso de empreendedor. O Renan constrói um movimento já há 10 anos, montou o próprio partido, me parece que tem uma construção mais coletiva por trás. Vocês conseguem traçar esses paralelos? Olha, falar a bem da verdade, eu não acompanho tanto a trajetória do Renan Santos, né? Mas eu acho péssima, de todo modo, a origem deles, né? Quer dizer, uma origem que levou ao impeachment da Dilma e podemos dizer que ali começou um período terrível para o Brasil, né? O impeachment da Dilma desencadeou tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu acho que na origem, né, a origem do MBL, depois esse da missão e tal, é muito ruim para o Brasil, né? Mas eu acho, primeiro que essa tática dele de questionar demais o Flávio Bolsonaro, ela não é tão simples, porque justamente o forte, né, dessa alternativa da extrema-direita é o bolsonarismo. Então, cuspir no prato que comeu, né, não sei. Quer dizer, claro que se não tiver nenhuma alternativa, dizer, bom, então eles vão relevar e votar no Renan Santos, o bolsonarismo, mas pode ser uma coisa enfraquecida. Tanto que você vê que o Zema e o Caiado procuram não confrontar, né? Fazem uma crítica, mas não um confronto. Então, acho estranho essa radicalidade dele contra o Flávio Bolsonaro, demarcando demais, né? Acho que pode ser demais a dose, né? Virar veneno, entendeu? Mas aí, Nádia, se o Flávio Bolsonaro derrete, ele não vira o candidato que... Mas a coisa fica machucada, né? E a gente sabe que os Bolsonaro não são assim de perdoar ninguém, né? Então, entendeu?
Então eu acho que eles não querem deixar herança para ninguém. Nessas condições, eles não vão deixar herança para ele, né? Você vê como eles têm tratado o Nicolas, como eles tratam até a própria Michelle, a família, né? Os irmãos. Então eu acho que ele não vai ter facilidade nisso. Então é um problemão, né? E depois sempre tem essa coisa, bom, tem um apoio de jovens e tudo, mas conta bastante o problema de um certo preparo, né? Eu tenho visto algumas entrevistas deles, é um negócio que não junta A com B. Ele atira para todo lado, é um discurso, entendeu, que não... muito rápido, né? Querendo uma coisa atrás da outra, uma metralhadora giratória. E isso em debates, e quando começa a turma começa a apertar, você vê que ele não tem uma base sólida de um pensamento estruturado, coisa que os outros dois são governadores, né? Ex-governadores têm. Então eu tenho minhas dúvidas se isso se sustenta, embora acho que cresce, né? E ele não tem uma estrutura muito forte partidária para fazer um outro tipo de campanha. Claro. Então é rede social mesmo. Então, e sim, nesse cresce. momento, Nádia, ele sequer pode participar dos debates. Ele não exato. tem representação. E o tempo de TV deve ser bem pequeno e tal. Então não quer dizer que ele não tenha fôlego, não cresce, né? Eu acho que sim, tem um fôlego maior do que esse que ele tem hoje. Mas não me parece que tem essa alavancagem, né? Maior, mas posso estar errada mesmo, né? As coisas no Brasil têm surpreendido muita gente. Todo dia, né, Você pode estar com razão. Eu não apostaria, não. Né? Então, vamos lá. Complementando algumas coisas, partindo dessa comparação entre Renan dos Santos e Pablo Marçal. Eu acho que é difícil a gente comparar no que diz respeito ao sujeito privilegiado que mobilizava o Pablo Marçal e o que mobiliza o Renan dos Santos. O Pablo Marçal, num contexto municipal, que está maior que, né, população maior do que muitos países do mundo, mas num contexto municipal, ele conseguiu mobilizar uma lógica empreendedora, né, de um grupo, diversos grupos, na verdade, né, mas de um grupo muito excluído da cidade, né, por ter uma relação com o Estado muito de cobrança, uma relação do Estado muito de só exigir e não colaborar com esses cidadãos, né? Notadamente, ele entrou no âmbito do empreendedorismo de forma muito significativa, articulado com motoristas de Uber, entregadores, né? Pequenos comerciantes, etc., pela lógica de que ele faria o Estado intervir menos na vida dessas pessoas e potencializar as capacidades dessas pessoas para prosperar, né? Esse era o grande discurso do Pablo Marçal nesse sentido. Era uma antipolítica pela lógica, né, da prosperidade, pela lógica de o Estado não se intrometer. O Renan dos Santos, ele é filho de uma antipolítica, né, que já está no Brasil anterior, como a Nádia traz, desde ali de junho de 2013, pelo menos de parte de junho de 2013, mas notadamente a partir de 2015, que é uma lógica antipolítica de que a política estabelecida não presta, mas que há novas formas de se fazer política, independentemente de eu concordar ou não, e é isso que ele traz. Aí eu chego no segundo ponto. Eu leio o Renan dos Santos muito mais como alguém que está ensaiando, então, esta possibilidade de um novo outsider, de um novo azarão para o próximo ciclo. 2030 ou 28? 2000, a princípio, contando que, né, a princípio, pela lógica, eu tô contando pela lógica das eleições presidenciais é 2030. Pode ser que ele apareça... Tem sentido, porque agora o Missão anunciou Kim Kataguiri como pré-candidato ao governo de São Paulo. Então, ficando sem mandato Kim Kataguiri, deve disputar a prefeitura de São Paulo em 2028, que é um antigo desejo dele. Exato. Então, provavelmente o Renan deve ser o ciclo 2030. Isso, então você tem um início. Por quê? Por que eu digo isso? Como eu já falei aqui, inclusive na última participação que eu estive aqui e venho reiterando, quem for derrotado nesta eleição, seja lulismo, seja bolsonarismo, vai ter uma derrota muito significativa e provavelmente, num primeiro momento, irreversível. Quando eu chamo irreversível, eu digo que no seu polo vai abrir uma disputa muito ampla. O bolsonarismo perdendo, o espaço está aberto para diversas forças da direita buscar se rearticular. De um lado, já articular e hegemonizar esse campo para disputa, né, com o pós-lulismo do campo progressista.
De um lado, nós temos, sem dúvida, a centro-direita do Centrão, né, e suas duas propostas de um Centrão tradicional ou desse centro democrático de uma terceira via repaginada. Né? Então nós vamos ter aí Ratinho Júnior, Eduardo Leite e outras figuras nesse campo fazendo essa disputa, indo mais para o campo progressista, né? Aqui eu estou contando, mas também para a direita, aqui eu estou contando no campo da direita. Caso, né, o Lula vença essa eleição, o contexto é esse. De um lado, você tem esse centrão buscando de forma tradicional ou de forma... ou como forma de terceira via, de gestão menos ideológica, e você vai ter necessariamente a extrema-direita também se rearticulando, porque não vamos enganar, o MBL é extrema-direita. Perfeito, eu acho que o espero MBL, que todos que estão nos assistindo agora então, assim, estejam na mesma página. Não vamos enganar, né? Nós temos duas formas de antipolítica, de negação da política. Pelo amor de Deus, né, Paulo? O slogan, Nádia, do Renan dos Santos para a segurança pública, quando perguntado, é prende e mata. Isso Exato. Política higienista absurda, entendeu? Exato. Eles têm problemas e muitos discursos antidemocráticos nesse sentido. Então você tem duas negações da política que tendem a ascender nesse contexto para... né, para disputar em 2030 com o campo progressista, na verdade mais que o campo progressista, porque é um campo democrático expandido, não é? Não vamos esquecer que nós temos hoje, nas fileiras do governo atual, diversas figuras que outrora estavam no PSDB, por exemplo, né, como o vice Geraldo Alckmin, como Augusto... Aloysio Nunes e outras dessas figuras, né, que hoje estão nesse campo democrático expandido, Simone Tebet, etc. E você tem, né, o outro campo que ainda é muito antipolítico. O Eduardo Leite não esconde que incomoda muito a forma como o lulismo faz política para ele, como ele quer desideologizar. Né? Ele não esconde isso, como o Ratinho Júnior também não esconde. Essa é uma ideia ainda pós-política, aquela que, né, morreu ali, começou a morrer. Na verdade, entrou nessa sua crise ali a partir de 2008, vem se acentuando, foi a grande derrotada de todo esse ciclo, né, que nós estamos vivendo de crise da democracia. Mas você tem a antipolítica, que é uma antipolítica para acabar com a própria democracia. Né? E o Renan dos Santos e o MBL vem nesse processo de forma muito significativa. E por que isso é importante? Só para concluir, para a gente conseguir conversar mais outros temas. E por exatamente esse ponto que você traz de conexão com a juventude que é importante. Porque a juventude de outrora, dos anos 70, 80 e até 90, que se manifesta no Brasil por uma articulação progressista, democrática, reivindicativa, de mais política, de mais Estado, de mais participação, hoje está seduzida pela lógica antipolítica, principalmente da extrema-direita. E aí tem sentido, Nádia? Porque assim, olha, eu fui tentar entender esses números, né? A Atlas Intel do dia 19 de maio nos dá o seguinte alerta. Renan Santos lidera entre os jovens de 16 a 24 anos com 28% das intenções de voto. Lula vem em segundo com 28%, portanto 10 pontos percentuais atrás. E aí eu fui dar uma lida, me informar um pouquinho sobre o que ele tem dito para essa juventude, para além do discurso das redes sociais, que obviamente isso é imperativo. Mas existe um argumento, um conceito importado pelo MBL de tecno-otimismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tecno-otimismo é a ideia de que o avanço tecnológico, aliado a um mercado absurdamente livre, completamente livre, eles darão conta de resolver todos os problemas da humanidade, sem que tenhamos que nos mobilizar muito para isso. Sim. Basta assistirmos a esse avanço tecnológico e deixar os mercados em livre competição, em livre ação, agirem. Isso tem conquistado a juventude e isso me preocupa, gente. Esse tipo de discurso ganhe corações e mentes. Não te preocupa isso, Nádia? Claro, claro. Isso é um perigo enorme, né? O que a gente pode projetar é que esta geração para a qual ele está pregando isso vai ter oportunidade de ver os efeitos e as consequências dessa pregação, né? Porque o que a gente
vê que já tem um receio enorme, um perigo enorme dessa ideia. Mesmo nos Estados Unidos, as questões ligadas ao livre desenvolvimento desenfrear da inteligência artificial já começa a ter muita resistência, muita preocupação. Então, eu acho que essa geração, né, ela vai ter oportunidade de ver consequências duras, difíceis para o trabalho, né, para as carreiras, para o trabalho real, para a vida real das pessoas, né? Então, não é assim. O cara falar, ele pode falar o que quiser. Sim. Mas as pessoas vão ver a vida real, como é que vai ser na sociedade, né? As dificuldades que vai ser de você conseguir o trabalho, de disputar um mercado de trabalho dominado por inteligência artificial, né? De você conseguir manter a sua família, os seus filhos, né? Os adolescentes, numa situação em que você tem que disputar os seus filhos, né? Com as redes sociais, com as telas. Claro. Tudo isso é a vida real. Então, esse tipo de coisa pode servir muito num momento para uma agitação, para isso e aquilo, para essa camada que hoje tem 20 anos, 25. Mas daqui 10 anos, eles são adultos que estão enfrentando a realidade da vida, né? Então, eu pensando que estas figuras políticas vão querer disputar, né, cargos eletivos daqui a 4 anos, 8 anos, porque são todos muito jovens, se projeta também o que eles estão falando hoje, o que vão falar daqui a 8, 10 anos. Então, eu tenho preocupação, mas acho que a gente também está preparando um ciclo novo de lideranças políticas capazes de fazer esse enfrentamento, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Agora, pode fazer uma parte. Não, só pegando Queria uma entrar coisa, encaiado já, mas quero te escutar. da Nádia, que assim, mas aí é que tá, eles têm um elemento que eu acho que a gente tem que, né, que é o que gera todo esse curto-circuito, que eles têm um elemento ali que é o da antipolítica de responsabilizar alguém por essa frustração. E eles ainda têm sucesso, e esse discurso contraditoriamente ainda leva a um sucesso de responsabilizar a política e o Estado. Porque assim, a gente sabe que na próxima década, 2 décadas, talvez até mais, a gente não vai ter o fim do Estado, né? A gente vai continuar precisando organizar a nossa vida em vários níveis aí com o Estado, e não existe a possibilidade de um Estado não ter, cobrar tributos, cobrar impostos exatamente para manutenção, que seja ela violência, que é o grande sonho desses grupos, inclusive do Renan dos Santos. Transformar um Estado em alguém que só age de forma violenta, exatamente para punir. O movimento ganhou repercussão dessa forma. Exato. Gente, eles agem assim, eles vão em manifestações da esquerda, eles vão em centros universitários, eles agem com truculência. Exato. Não existe um tom pacificador na voz do MBL. Exato. Então, eles fazem um deslocamento, e aí isso se articula com, que eu particularmente acho que é a grande derrota do progressismo das últimas décadas, que é ter perdido o que a gente tinha que já não era muito, né? De comprometimento coletivista na sociedade, em diversos âmbitos, para uma lógica individualista cada vez mais radical, que as pessoas ainda se sentem os derrotados, o próprio responsável pelo próprio fracasso, não conseguem atribuir a essas lideranças, e a gente está vendo isso na Argentina, né, as mais chances que está se dando ainda para uma figura como o Milei na opinião pública, para ele continuar agindo, e com isso ainda fazer a manutenção de que o grande outro, esse Estado, essa política tradicional, é o grande responsável, ainda dá uma coisa, por mais contraditória que seja, ainda dá uma legitimidade para eles. Eu acho que a grande preocupação nesse sentido, então, eu até acho que os choques de realidade aparecem, mas existe um elemento na política que a gente, né, precisa prestar atenção, e que, de fato, o campo progressista não está conseguindo responder, além do fato de não ser, né, minimamente sexy para essa juventude, é o fato de não conseguir direcionar essa responsabilização, o que obviamente aqui nós concordamos, né, dos principais problemas que nós enfrentamos, que é muito deles puxados exatamente pela extrema-direita e por essas grandes empresas, grandes
né, as big techs, que geram todo esse caos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, é como fazer com que as pessoas entendam que esses grupos, dentro dessa sua lógica ultra-individualista e verticalizada e hierarquizada, são elas as grandes responsáveis por esses problemas estruturais que nós estamos vivendo e ainda vamos viver nos próximos tempos, eu acho. E o Ronaldo Caiado? Porque, bom, vamos lá. Ronaldo Caiado, uma figura que funda a UDR, União Democrática Ruralista, né? Isso. Em 1985, já para se contrapor ali em Goiás ao surgimento do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, uma resposta do agronegócio à organização dos trabalhadores no campo. Em 1989 é candidato à presidência da República. Tenta perguntar ao Lula, lembra? Não sei se vai lembrar disso, Nádia, mas o Lula disse que só responderia a candidatos que tinham mais de 1% nas intenções de voto. Acho que esse ano talvez ele consiga perguntar pro Lula. Mas o Caiado, ele tem evitado criticar frontalmente o Flávio. Alguns têm dito que, olha, é o mais inteligente a ser feito, porque se o Flávio derreter, ainda mais ele pode se tornar alternativa ao Flávio. Mas não tem conseguido palanques, costuras, alianças ainda nos estados. Talvez por isso esteja flertando com o Kassab. Como te parece a campanha do Caiado nesse momento, Paulo? Uma campanha em stand-by. É assim que eu vejo. Ele depende de fatos aleatórios e externos para se viabilizar. Exato. Eu acho que o Caiado assume essa candidatura de forma muito habilidosa internamente, porque sai do União Brasil, vai pro PSD, e vamos combinar que ele deu um chapéu no Kassab e nos outros dois pré-candidatos, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, que inclusive com toda essa crise, ambos, cada um à sua maneira, devem estar olhando para tudo isso falando, caramba, perdi uma grande oportunidade. Perdi um barco, o cavalo passou selado. Passou seladinho na minha frente, porque eles, daquilo que eu falei, né, dessa figura do candidato do centrão moderado, eles teriam um perfil muito mais interessante, principalmente o Eduardo Leite. Então, ele conseguiu entrar de forma ali muito habilidosa e falar, tô aqui. A depender do que acontece, eu posso ser viável, posso ser não. Posso ser viável, seja como um possível candidato a vice-presidente do Flávio Bolsonaro, e com isso leva o PSD e uma parte considerável do Centrão, ou posso ter um desempenho razoável ali naquele processo que, se der alguma coisa errada, se o imponderável aparece, e vamos combinar que o imponderável está aparecendo mais do que imaginávamos para a candidatura do Flávio, e olha que a gente já imaginava que ia aparecer muita coisa, ele pode herdar isso, né? E aí isso chega nessa posição que vem com a pesquisa da Meio Ideia divulgada ontem, que ele está preso no feitiço de Ciro, que sou mais competitivo que o primeiro colocado do meu segmento, mas primeiro, antes do segundo turno, né? No segundo turno, mas antes do segundo turno tem o primeiro. E eu, até o momento, não tenho a mínima chance de ir para o segundo turno. É essa a situação. Então, mas ele tem um bom diagnóstico, que agora ainda não tenho muitas informações, se vocês tiverem, né, seria bom até compartilhar, de que ele vai ter que começar a fazer esse trabalho, que é um trabalho de andar, né, num fio da navalha, de que se colocar como alternativa para um candidato que parece que não só bateu no teto, como bateu a cabeça forte, tonteou e começa a ter, né, uma caída ali suficiente para não vencer a eleição, né? Mas que é muito importante que ele tenha o apoio desse segmento que é o bolsonarismo, que antes de tudo você não pode ser visto como alguém que deu um golpe nos Bolsonaros, né? Alguém que deu uma rasteira, que foi para cima deles. Então, esse é o grande desafio. Por quê? Porque deste campo a gente pensa, né, de algo muito lato, não tenho condições de precisar isso, mas algo muito lato, o bolsonarismo tem aí entre 10% e 20% de um eleitorado fiel. Mas boa parte desse eleitorado que está ali com o Flávio é um eleitorado, antes de tudo, antipetista, antilulista, que também pode variar entre 5% e 10%. Esse eleitorado, ele vai flutuar muito rapidamente se ele entender que a tendência se inverteu
e agora você tem o candidato, o Ronaldo Caiado, né? E não mais o Flávio Bolsonaro. Então, há um potencial de crescimento para levar o Caiado no segundo turno no seu sentido pragmático. Isso já aconteceu em outras eleições. Aconteceu com o próprio Bolsonaro em 18, né? Quando se entende, principalmente depois da facada, que ele se torna o candidato mais viável e o Alckmin, que estava ali quase empatado com ele, derrete, perde-se esses votos ali do antipetismo de forma, né, rápida. E aconteceu isso, a gente não pode esquecer, em 2014, quando do acidente fatal do Eduardo Campos, né, que leva a Marina a um empate técnico com a então presidenta Dilma, vai na medida que se entende que a Marina não tem, né, uma capacidade de rivalizar de forma significativa com a Dilma, um crescimento em 2 semanas do Aécio, que o leva para o segundo turno e quase o faz presidente. Então, eu vejo a candidatura do Caiado nesse cenário, tendo que andar nesse fio da navalha, porque quem sabe pode sobrar para ele uma oportunidade. E as primeiras pesquisas agora, depois do caso do Master, sugerem que sim, ele é competitivo contra o presidente Lula, talvez neste momento, não sei, até outubro, né, no começo ou no final, mais do que o Flávio. Aliás, a pesquisa de ontem mostra Caiado e Zema mais competitivos no segundo turno do que o próprio Lula, né? Agora, Nádia, tem uma equação difícil pro Caiado, né? Tô aqui anotando enquanto o Paulo falou, lembrando. Nós temos do PSD, governadores ou candidatos ao governo, nós temos o Fábio Mitidieri, em Sergipe, que é do PSD, absolutamente fechado com o governo, fechado com o Lula, deve se reeleger, tem liderado as pesquisas. Nós temos a Natasha Checharenko, que é a candidata do PSD, médica, ex-deputada estadual lá no Mato Grosso, e aí eu trago o Mato Grosso aqui, porque é uma área importante do agro, é um estado importante do agro, onde o Ronaldo Caiado conta muito com a sua influência como personagem importante do agronegócio brasileiro. Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, o 4º maior colégio eleitoral do país, e Omar Aziz, no principal estado do norte, também do PSD, que que fechou uma aliança com o presidente Lula. E tem também o Otto Alencar, que não é candidato ao governo, mas é um senador da Bahia, das lideranças mais importantes da Bahia. E tem mais um que você quer citar, né? A Raquel Lira em Pernambuco. A Raquel Lira em Pernambuco, claro, que acaba de ultrapassar o João Campos. Ou seja, nós falamos aqui um senador forte, pelo menos 5 estados em que o palanque para o Lula ele está fortalecido. Para um candidato se tornar viável, não é um obstáculo muito complicado de desatar esse nó aí, Nádia? Mas por isso que só haveria a possibilidade de romper essa situação se ele realmente se tornasse um candidato viável. Ele tem que se tornar esse candidato viável primeiro. Ele não vai contar com o apoio desses candidatos, desses governadores, para se tornar viável, tá certo? Quer dizer, primeiro ele tem que chegar lá. Então, eu acho que a barreira principal é que o Flávio Bolsonaro tem que se inviabilizar como o principal adversário do presidente Lula. Isso não está configurado ainda, porque se nós pegarmos a denúncia, né, fortíssima que teve da relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, que foi muito forte, né? Aquele áudio dele falando com o Vorcaro, né, pedindo dinheiro, chamando o cara de meu irmão e aquela coisa subserviente, aquilo é uma coisa fortíssima. Tanto que eles tiveram que apelar para aquela ida dos Estados Unidos e arrancar, talvez até antecipar, né, a medida das organizações de classificar como organizações terroristas o PCC e o Comando Vermelho, que eu acho que eles iriam fazer de todo jeito antes da eleição. Mas talvez não agora, não sei se era para agora, mas para interromper aquela sangria que estava começando, né? Então veio essa medida, né? Agora, quando você mede as pesquisas que vieram depois, ele teve uma queda, mas não foi uma super queda como talvez alguns esperassem. Ele perdeu ali os 6, 7 pontos, né? Então ele perdeu aquela condição de empate técnico com o presidente Lula. Mas não perdeu a condição
do primeiro colocado, opositor, do né? primeiro opositor. Uhum. A distância ainda é muito grande para os demais. Sim. Então a questão é essa. E agora tem esse imbróglio, né, que ele se meteu, né, do problema de começar a colar efetivamente no Flávio Bolsonaro a questão de um pessoal que está trazendo dificuldades para o Brasil. Claro. Que a aliança deles com o Trump é uma aliança prejudicial ao Brasil. De traidores do Brasil. A taxação imposta hoje, Exatamente. anunciada hoje pelos Estados Unidos. E eles né? fizeram um carnaval com esse negócio do Sim. Pix lá atrás, né? Por aquela confusão que deu, né? Aquele mal entendido que deu. E agora eles estão trazendo isso. Então, a primeira coisa é o seguinte: precisa esta direita, né? Que sonha com outro candidato que não tão identificado com a família Bolsonaro. Primeira coisa é o seguinte: eles têm que tirar o Flávio Bolsonaro da frente. O que é possível fazer para isso? Não sei, né? Isso é um problema deles, não é um problema nosso, né? Nós estamos combatendo o Flávio Bolsonaro do jeito como ele se apresenta, né? O nosso campo. Agora, para eles é um problema. Se eles não conseguirem fazer isso, limpar essa área para que o Caiado, ou o Zema, ou o Renan, sei lá, né? Nós estamos falando aqui do Caiado, consiga ter o caminho mais livre, aí sim. Claro. Se ele tem esse caminho livre, aí a pressão em cima desses governadores vai ser muito mais forte. Sim, e tem outro elemento, né, que é muito característico dos políticos do Centrão, que eles não têm problema de mudar de ideia. Não. No desenrolar da coisa. Não. Porque qual que é o princípio, né, muito, muito bem trazido pelo André Singer, quando ele analisa o Centrão. Qual que é um grande princípio, né, do Centrão, né, o que ele vai chamar do Partido do Interior, até por essa lógica do interior, né, de que o orçamento chegue, né, que parte do orçamento chegue, que eles tenham ali. O princípio deles é participar do governo. Então, o Centrão, por mais que ele já se posicione no contexto de uma eleição, ele vai refazendo os cálculos, né, frequentemente nesse processo. E se eles precisarem pular de um barco para outro neste processo, eles vão pular. Agora, bom, eu preciso dar um recadinho aqui. Eu vou aproveitar, vou fazer uma dupla função aqui. Olha, primeiro eu vou ler alguns recadinhos que a gente tem. A Vanessa Uolt. Vanessa, acho que o Uolt, eu não sei se eu falei corretamente, mas a Vanessa diz: talvez eu considere todo esse pessoal parte da ultradireita, com exceção do Eduardo Leite. Eu estou confundindo ou ele não é o único que não está passando pano para tentativa de golpe? Vanessa, muito bem. O Eduardo Leite, inclusive, foi no ato do 8 de janeiro que o governo federal organizou lá em Brasília. O Eduardo Leite, contrapondo todo o PSD, esteve em Brasília. Ele sempre se manifestou contrário ao ato dos golpistas no 8 de janeiro. O Vida Satori diz aqui: boa tarde, o Renan não tem corpo político, como diria aquela tão libada jornalista, ele não é um player nessa eleição. Tá certo, recados dados. Eu vou dar mais um recado aqui também. Para continuar, você que acompanha o trabalho do Brasil de Fato, você que acompanha cotidianamente os nossos produtos na rádio, os podcasts, no site audiovisual do Brasil de Fato, por favor, curta e compartilhe nossos conteúdos, mas, mais do que isso, incentive nossos conteúdos, contribua financeiramente com o Brasil de Fato para que possamos ter condições de continuar levando até a sua casa, seu celular, seu computador, o que nós produzimos aqui. Faça a sua doação através do Pix doi@brasildefato.com.br. A sua contribuição é também um ato político. Estamos de volta aqui, portanto, com o cientista político Paulo Roberto Souza e com a presidente do PCdoB, Nádia Campião. Vamos falar um pouquinho de Romeu Zema? Vamos. Nádia, o Romeu Zema correu. Na mesma noite que os áudios vazaram, o Romeu Zema correu às redes sociais, enquanto fazia sua janta, interrompeu ali, para criticar o Flávio Bolsonaro, dizer que ele devia explicações à opinião pública, à população brasileira. Isso pegou muito mal. Ele não conseguiu mais nenhuma foto, nenhum vídeo ao lado do Flávio Bolsonaro. Não sei se faz questão disso, mas isso pegou muito mal entre os bolsonaristas. Para você, uma situação irremediável, o Flávio Bolsonaro, o Romeu Zema, precisará encontrar um caminho próprio nessa eleição? Eu acho o Zema meio errático, né? Não sei, ele... Acho que ele não adquiriu, assim, uma identidade, um posicionamento, entendeu? Por isso que eu acho que ele, embora o governador de Minas, né? Se você comparar com Minas, com o Caiado lá, governando Goiás e tal,
você poderia dizer, bom, os dois saem na mesma condição, né? Sairiam numa condição semelhante. Mas eu acho que o Zema, aliás, bem parecido com o Partido Novo, né? Assim, com aquela cara assim do Partido Novo, é meio sem sal, sem açúcar. Eles falam uma coisa, depois falam outra, quer aparecer com um perfil mais radical do que o próprio bolsonarismo, às vezes, em algumas coisas. Então, eu acho que não convence, né? Não é convincente. Então, depois fala aquelas besteiras sobre trabalho. Parece que ele não tem ideias conceitos muito próprios, né? Sobre nada, né? Realmente. Então, não sei nem como é que ele conseguiu passar esses 4 anos à frente do governo de Minas, né? Um cara ultra neoliberal, privatista, né? Ele só sabe, acho que só se orienta por esse ideário. Mas de Brasil, de relações sociais, de sociedade, eu acho ele muito fraco nesse sentido, né? Me parece, Paulo, me corrija, seria o Zema o maior expoente dessa corrente que afastou, inclusive, o João Amoedo, que foi presidenciável pelo Novo, né? Seria o Zema o maior expoente dessa corrente de extrema-direita que tomou conta do Novo? Sem dúvida. A gente não pode esquecer que o Zema é um acidente, né? É um acidente tanto para Minas como também para o Partido Novo. Né? Naquela onda que nós tivemos ali de azarões nas eleições de 2018, ninguém esperava o Zema ser eleito governador do estado de Minas. Então ele ocupou um espaço que estava vago, é um desses estados que efetivamente o bolsonarismo pegou alguém que se demonstrou interesse em se articular e elegeu. Né? Foi isso que aconteceu com o Zema e depois se reelegeu de novo, porque vamos combinar que para governador perder eleição no Brasil, só no Rio Grande do Sul mesmo, né? É o cargo aí do nosso, né? Dos nossos entes federativos, onde pouca coisa bate, né? Pouca coisa, geralmente a responsabilidade é da prefeitura ou do governo federal. Então ele se reelegeu. E ele continua apostando nessa figura do azarão. Ele continua apostando nessa figura do azarão. Internamente, o Partido Novo, ele saiu de todos os preceitos liberais, né, pensados pelo Amoedo, né, que são diferentes, têm diferenças, por mais, né, que quando a gente olha... Não, a coloração é bem diferente, isso, né? Tem São tons diferença. de laranja diferentes. Exato. Ali, né? É diferente e que estão ainda apostando muito, né, nessa crítica absurda da política para, quem sabe, ganhar num processo onde ninguém consegue se legitimar. Há, de fato, um lado da aposta que é significativo. Não podemos nos esquecer que tanto Flávio quanto Lula têm quase 50% de rejeição. Claro. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem cerca de 80% do eleitorado, né, desses dois candidatos muito decidido a votar neles, você tem, né, boa parte do eleitorado que está muito decidido a pelo menos não votar neles e boa parte de cada um a votar contra eles. Então, precisa acontecer um tsunami, né? Não é só uma onda, porque eleições presidenciais no Brasil não são também, né, coisa fácil de você vir de ondas de azarões atrás de azarões. Mas olha, eu tô olhando os números aqui, Paulo, de rejeição. Claro, 48% Lula e Flávio é um número considerável. Mas, Nádia, o Romeu Zema tem 35%, o Caiado 39%, e o outro personagem da nossa conversa aqui, até me estranha, um número muito alto, 30%, o Renan Santos. Mas 39% e 35% não é um conforto também, né? No contexto das democracias atuais, o 35% do Zema tem jogo. É confortável. Tá. Assim, a gente não pode levar em consideração que, assim, o Lula é um dos presidentes, uma das lideranças do mundo democrático mais bem avaliado, e ele tem uma avaliação abaixo dos 50%. Sim. Entendeu? Acima dos 50%, você vai ter a Sheinbaum no México, agora o Petro, que tinha passado, mesmo assim, corre o risco de não fazer o seu sucessor. Então, assim, você tem meia dúzia, no máximo, agora não me lembro de cabeça, com um desempenho melhor que o presidente Lula, tá? Então, assim, a gente passa ainda por uma crise de lideranças, onde você ter 35%, você tá num cenário muito razoável.
Agora, tem o problema também do conheço e desconheço, né? Isso. Quer dizer, Perfeito. dizer que os brasileiros conhecem o Zema, entendeu? Ele Exato. é difícil. Eu acho que nem o Caiado, se você pegar o norte e o nordeste do país, entendeu? Exato. Pode dizer que conhece. Então, tem ainda um terreno quando começar, por exemplo, o programa, né, eleitoral, vai haver uma curiosidade de quem são essas figuras, né? Como elas se expressam, o que vão falar, como vão se apresentar, certo? O que realizaram. Então, nos debates, como vão se posicionar. Então, tem ainda coisa para acontecer nos próximos meses, na medida que aumente o conhecimento. Pode aumentar a rejeição, pode aumentar o apoio, né? Então, eu acho que eles têm aí ainda um momento, né? Um período de testes, né? Reais, né? Na estimulada, que é o teste para. É o teste para quem ferir conhece. O Zema tem 3%. É isso, porque o cara não conhece. É o mesmo Simulado ou na índice. espontânea? Na espontânea. Desculpa, na Na espontânea. espontânea. É o mesmo índice do Joaquim Barbosa. Entendeu? Mas você queria falar? E acrescento que é muito importante isso que a Nádia traz do conhecimento, e em um contexto onde os dois lados dos principais está muito estabelecido, né, Aham. a primeira fonte de informação desse, né, novo personagem vai ser o seu viés. Então, por exemplo, Caiado e Zema, a tendência é que a leitura deles no Nordeste seja lulista, a maior parte. Né, daqueles candidatos. Então, quem vai apresentar? São aqueles candidatos que estão aliados ao presidente Lula e vão falar: esse agora é o novo cara da direita. E aí você tem um potencial de rejeição, e o mesmo vale para o contexto sul e sudeste, onde, né, o desempenho hoje da extrema-direita é maior, né, que vai os apresentar com uma maior benevolência, com maior cuidado. Mas, então, a tendência, de fato, é que é lógico que essa rejeição aumente. Mas, mesmo assim, neste contexto, ainda estão na vantagem até que as pessoas passem a rejeitá-los, entendeu? Tá certo. Agora, Nádia, convence ainda, porque o Zema trata o Brasil como uma empresa, e uma empresa que não precisa de projeto político, ela precisa de um gerente, ela precisa de um CEO. Esse tipo de discurso pode funcionar, talvez, pelo que temos visto de resultados eleitorais, numa prefeitura, pode funcionar, quando muito, num estado. Ele ganhou Minas Gerais com esse discurso, mas esse discurso ele pode funcionar numa eleição do tamanho da eleição presidencial? Acho que para uma camada da população, para um segmento, eu acho que funciona, né? Acho que funciona, porque se investe muito nisso, né? Uhum. Muito nisso, esse discurso dos coaches, de isso e daquilo, que o que conta é sua capacidade. Não, e a visão corporativa da corporativa. gestão pública. Mas eu acho que na hora que entram os grandes temas, e acho assim que para a população, né, que todo dia pega ônibus, pega metrô, que tem filho em escola pública, que tem que, sabe, lutar pela creche, que tem que ir para o SUS e tal. Eu acho que, aos poucos, esses debates que acabam em eleição, é isso que o pessoal pergunta, né? Claro. O que você vai fazer com a segurança pública, com as polícias, o que você vai fazer pela educação, o que você vai fazer pela economia, pelo salário mínimo, com a previdência. Para Então que o país não volte ao mapa da fome. Então começa a entrar esse tipo de debate, e os candidatos têm que responder a isso. Eles não podem dizer, Não é, Nádia, um constrangimento. Não acaba gerando uma situação, porque um candidato como o Zema, que evidentemente, se pudesse dizer às claras ao eleitorado brasileiro, diria: sou contra políticas de transferência de renda, de inclusão social, de Minha Casa Minha Vida, mas acaba gerando um problema para eles, para um candidato como o Zema, ter que passar durante 6 meses contemporizando o seu discurso sobre políticas públicas, políticas de acesso a crédito para a população. Porque agora eles têm que se confrontar com uma situação nacional, né? Com políticas nacionais já muito estabelecidas. Eu não sei, lá, quando você é governador, às vezes você tem as políticas estaduais, e como as políticas nacionais elas estão em vigor, né? Então ele não tem que se confrontar tanto. Mas eu acho que os temas nacionais são temas muito, muito fortes, né? Que ele tem que discutir, mas eles vão fazer o tema do ajuste fiscal, eles vão se apegar pelo ajuste fiscal, né? Que tem que aumentar, que tem que conter as despesas, e vão para cima de o que pode ser, onde que pode cortar, né?
Então, a gente já sabe onde eles vão falar que precisa cortar. Então, eu acho que vem esse discurso todo liberal e tal, dos cortes, do ajuste, entendeu? Novas formas de ajuste. É por aí que vem Claro. o discurso Uhum. do Zema e do Ronaldo Caiado também. Claro, né? claro. Não tem dúvida. O Renan Santos é que faz um discurso um pouco diferente nessa matéria. Uhum. Ele tenta ir para o lado, uma entrevista que eu vi dele, de vamos cortar as desonerações, né? Vamos atingir um pouco também o chamado andar de cima, né? Mas muito que ainda também não é muito explícito, né? Mas esses outros dois, eu não tenho dúvida, né? Por onde que eles vão caminhar. Agora, o Paulo, tem uma conta que é difícil para o Zema explicar, que é a conta dos ajustes do arroxo no bolso do trabalhador, né, Nádia? Mas, em 8 anos, o Zema, aos seus amigos empresários, de renúncias fiscais, nós temos notícias de 120 milhões de reais aos empresários mineiros. 120 milhões de reais em 4 anos de renúncia fiscal para empresários de Minas Gerais. Essa soma de você o tempo inteiro pregar ajuste e arroxo no bolso do trabalhador, mas renúncia fiscal para o empresário, isso aí, para ele, no funil, fica mais difícil, né? Você tem... Olha, péssima notícia, Paulo. Eu sempre sou portador nessa notícia para você. Você tem 2 minutos. Estamos acabando, infelizmente. Isso é simples, porque eu vou responder com um depende. Porque, no final das contas, a gente tem um problema significativo na compreensão, que as pessoas compreendem quando tá falando do bolso dela. Então você precisa mostrar, né, fazer esse paralelo, esse contraponto, e as pessoas precisam compreender que isso necessariamente é um problema, né? Porque isso é muito coerente. O Zema deixa claro para quem ele está trabalhando nesse sentido, que é isso. O problema, o Estado onera demais quem quer empreender. Ele fala isso claramente, ele não esconde isso de ninguém. Então, você tem setores, porque não é só não são só os empresários, o mercado financeiro que votam nele. Então, isso significa que, por mais que boa parte das pessoas, das camadas mais populares, não concordem com isso, elas viram nele algumas outras questões que a equação funciona. Então, acho que há uma dificuldade, porque, né, até no outro programa com a Juliana Furna, ela falou, né, ela ressaltou isso, de que, olha, existem coisas que nos anos 90 era impensável que a direita fosse falar e que hoje fala e passa de uma forma muito tranquila. E é difícil passar esse cálculo de forma significativa para o eleitorado mais amplo e a ponto de transformar isso num grande problema. Eu acho que é um dos grandes desafios. Mas não acho que esse seria um problema de ponto de partida para o Zema. Eu acho que o problema talvez aparece na estigmatização que ele faz, como muitos outros fazem, né, de pessoas que têm acesso a políticas sociais. Acho que aí sim é onde ele pode se embananar. Porque mesmo o Bolsonaro, quando manteve o Auxílio Brasil, né, para o Bolsa Família, ele tratou isso na campanha quase como uma compra de voto. Porque foi sempre assim que ele tratou. Então ele falava assim, eu aumentei o Bolsa Família, vocês entenderam? Fui eu, né, passando pro eleitorado, ó, você vai votar em mim porque eu tô comprando o seu voto. E aí o resultado final não beneficiou, porque ele perdeu mesmo assim. Porque há um entendimento, então, de boa parte da população de que, né, isso não é uma compra de votos, faz parte de algo mais complexo. Legal, gente. Estamos chegando no finalzinho aqui. Vou começar contigo, Paulo. Considerações finais. Obrigado mais uma vez, mais uma semana. Te esperamos aqui nas próximas semanas. Não tô aqui com a grade ainda, mas Paulo estará de volta conosco nas próximas semanas aqui. Valeu, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, o ótimo debate. Bom, acho que a gente precisa aguardar os próximos dias, não dá para fazer nenhum diagnóstico. Eu já vi umas notícias aqui de que o Marco Rubio já trata o Brasil agora como um país hostil, assim como Cuba e Venezuela, foi isso que ele falou. Então nós vamos continuar tendo desdobramentos aí negativos para o Flávio, isso é o máximo que eu posso avançar agora. E aí vamos ver como esses 3 candidatos se comportam. Perfeito. Nádia, mais uma vez, uma honra, uma satisfação, uma alegria. Obrigado por estar aqui conosco hoje. E bem-vinda ao 3x4. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui a possibilidade de participar aqui com o Paulo também. Acho que foi um ótimo debate. Eu diria, vamos esperar as próximas horas, né? Porque agora tá desse
tá tudo assim, mas nós estamos preparados aí para enfrentar. Que der e vier, tem que ser desse jeito. Donald Trump acabou de postar a foto com Flávio Bolsonaro, ou seja, jogou pro colo dele a conta do Pix. Né? Pois é, então acabou tá ajudando, a gente não sabe se ele tá querendo ajudar a afundar. Vamos ver. É isso, podcast 3x4, essa edição, essa temporada especial de análise das eleições de 2026 fica por aqui. Agradeço a companhia, lembrando que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, na Rádio Brasil de Fato 98.9, e o programa daqui a pouquinho ele vai pro Spotify, onde você pode escutá-lo quando quiser. O 3x4 ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho, a direção é de Camila Salmásio, a trilha sonora original de Alejandra Luciani, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba, e no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva da Nina Fidelis. Até semana que vem.